TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que Deus esteja abençoando a tua vida. Todos nós estamos aqui reunidos para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, que através de todos os testemunhos que muitas pessoas tiveram essas experiências com Deus, você possa ser abençoado, possa a sua fé ser resgatada pelo nome de Jesus, porque muitas vezes nos encontramos tão aflitos, sem esperança, sem capacidade de enfrentar as adversidades da nossa vida, sendo que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer todas essas coisas e nos capacitar em todos os momentos. Por isso nós precisamos confiar no Senhor Jesus, porque Ele age, Ele faz, Ele restaura o nosso coração. E hoje nós estamos aqui para entrevistar a nossa irmã Andréia Furquim, que a nosso convite vai dar o seu testemunho de vida, todas as coisas que o Senhor trabalhou na vida dela. Ela é de São Paulo e vai estar compartilhando um pouco da sua vida, assim como muitas pessoas que já relataram aqui as suas experiências de vida, que você se identificou, que você recebeu do Senhor. Então fique conosco, assistindo, acompanhando tudo isso que o Senhor vai falar conosco, né? Porque Deus trabalha muito quando nós falamos, quando nós contamos, nos expomos muitas vezes para que o Senhor Jesus seja louvado, né? Seja exaltado. Tudo bem, André? Tudo bem. Eu acho que posso começar pela minha chegada, né, à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi num período muito difícil. Acho que quase todos, né, chegam aos pés do Senhor nos momentos de das tribulações mais fortes da vida. E eu tinha Pietra pequena, o Marcelo trabalhava fora de São Paulo, ele estava prestando serviço no Sul na época. Isso foi em 2013. E, assim, emocionalmente eu não estava bem. Em meados do ano de 2013, eu acabei sendo diagnosticada com depressão. E hoje, conhecendo um pouco mais da palavra do Senhor, eu sei que essa depressão ela foi muita amargura, muitas coisas ao longo da vida que foram se acumulando. E chegou no momento que eu não dava mais conta de cuidar bem da Pietra, de trabalhar, de administrar toda a vida de uma mulher normal. E no começo eu resisti muito em aceitar o estar com depressão, né? E eu, durante muito tempo, o Marcelo também frequentava a igreja anglicana, que ela é assim, semelhante à igreja católica, com algumas pequenas diferenças, né? E com o tempo aquilo lá também eu não me sentia preenchida com a palavra do Senhor. Eu não encontrava ali o que eu esperava do Senhor. E isso foi, junto com tudo, foi me causando também uma angústia. Então, nem lá eu tinha mais um conforto, não era mais um refúgio para mim também. O Marcelo começou a frequentar no Sul, né, a igreja, e começou a trazer algumas coisas para casa, mas como foi difícil entender, aceitar, né, porque o preconceito que existe com relação ao cristão é muito grande, né? E eu também tinha esse preconceito. Então, um dos primeiros presentes que ele me deu foi uma Bíblia. Foi tranquilo, aceitei a Bíblia e tal. E ele orando todo dia com a Bíblia. E aquilo começou a me chamar muita atenção. E eu falava, meu marido está ficando fanático. Tá longe, fora do convívio e ficando fanático, né? Então eu não conseguia ter essa compreensão. Mas aí depois, com o tempo, ele veio trazendo materiais,
Eu lembro que ele me deu, um dos primeiros livros que ele me deu foi Esposa em Modelação. Então, uma pessoa, né, que não frequenta a igreja, que não está acostumada, não tem uma ideia de como as coisas são, comecei a ler Esposa em Modelação até que chegou na parte da submissão. Então, para mim, a submissão era absurdo. Imagina como ser submissa, porque a submissão, para mim, tinha toda aquela conotação da sociedade mesmo, né, uma conotação que não é positiva, e sim negativa. Parei de ler o livro e falei para ele, você está louco? Isso aqui é loucura. E até hoje eu não consegui voltar a ler o livro, porque foi assim, foi uma experiência assim, muito pesada, né? E acho que em algum momento da vida eu vou me sentir preparada para voltar e ler essa literatura, né? Então, voltando um pouco, né, ao começo, uma das literaturas que me aproximaram, que me fizeram começar a entender, foi o devocional, né? Então, o devocional eu comecei a ler, comecei a entender um pouco mais, mas assim, a nossa vida de casal estava muito desestruturada, a gente estava muito distante e a gente hoje sabe que estava numa tribulação enorme, numa provação enorme do Senhor. E o Senhor acabou, assim, apesar de todas as dificuldades, nosso casamento está praticamente rompido. O Senhor foi muito, muito carinhoso, eu posso dizer, comigo, porque por mais que a minha razão dissesse assim, pega as coisas do Marcelo, coloca tudo numa mala, põe para fora, né, e recomeça a sua vida, o Senhor em nenhum momento permitiu que eu fizesse isso. O Senhor em nenhum momento permitiu que eu fizesse qualquer coisa em relação ao Marcelo. E foi para o final de 2013, onde ele me liga, me falando absolutamente tudo o que estava acontecendo, e a gente acabou conseguindo se perdoar. E o Senhor foi tão maravilhoso que trouxe ele de volta para casa. Então, ele não permitiu que eu tomasse nenhuma atitude drástica. Ele me deu a depressão para que eu passasse também por todo um processo de limpeza de toda a amargura que vinha, né, na minha vida. Mas ainda, eu sei que ainda tem coisas que precisam ser limpas, né? E trouxe o Marcelo de volta. Então, depois de 5, 6 anos, a gente passou a viver em família, uma coisa que até então nós nunca tínhamos vivido, porque quando nós tínhamos 8 meses de casado, ele foi trabalhar em Fortaleza. Ele voltou quando eu fiquei grávida, a Pietra nasceu. Quando a Pietra tinha 11 meses, ele foi para o Sul. Né? Então, a gente nunca tinha vivido como marido e mulher. E essa é uma das maiores experiências que o Senhor está colocando na nossa vida. Eu acho que ainda hoje, porque ele voltou para São Paulo, está trabalhando em casa. Devido à depressão, estou afastada do trabalho, então eu também estou em casa. Foi a oportunidade que o Senhor nos deu de reconstruir a nossa vida em todos os sentidos, né? E resgatar o senso, o valor de família, e junto com isso conhecer mais a palavra, foi me levando para conhecer o Senhor. E nesse meio tempo todo, né, de eu não encontrar mais paz na igreja anglicana, eu comecei a frequentar uma denominação. Porque o Marcelo frequentava a Igreja do Senhor no Sul, e eu sentia que eu precisava conhecer um pouco desse universo que para mim era muito diferente. Comecei a frequentar uma denominação, o Marcelo até foi comigo algumas vezes. Ele não concordava, dizia que ali não era bem, né, o lugar. Eu falava para ele, mas é onde
por enquanto, eu estou tendo alguma ideia do que se trata isso tudo. E mais uma operação assim do Senhor foi que era no dia 29 de setembro de 2013, eu tinha feito o curso preparatório, tudo para o batismo na igreja, naquela igreja. E eu não sentia paz. Estava chegando, né, o dia do batismo e eu não sentia paz. Porque eu ainda falava para a Marcela assim, mas eu tenho que ter digamos que um padrinho, tenho público para ver, né? Eu falei, isso está me parecendo tanto um ritual, né, de uma igreja católica ou que seja, né? Para mim aquilo tudo tinha uma coisa de espetáculo, né? Que eu não sentia paz naquilo. E aí o Marcelo já tinha entrado em contato com o Kleider, acho que não fazia muito tempo que havia retomado a igreja aqui em São Paulo. O Marcelo tinha ido já algumas vezes no culto, mas sozinho. E o Kleider, no dia 28, no sábado, foi lá em casa, né, conversar comigo. E ele propôs o batismo. Então, quer dizer, o meu batismo tinha que ser mesmo no dia 29 de setembro, mas não naquela denominação, e sim na Igreja do Senhor. Então, assim, e era um pouco distante do nosso do lugar que a gente conhece, e a gente se perdeu no trajeto. E do nada, assim, quando a gente viu, entrou na rua, e a rua era o destino ao qual nós tínhamos que chegar. Então, eu falo que foram tudo assim, trabalho do Senhor em cada momento. E aí aí depois do batismo eu comecei a frequentar mais a igreja, tem um grupo de oração em casa também. Mas acho que ainda estou engatinhando na palavra do Senhor. Mas mesmo não tendo sido batizada antes, eu sempre senti muito a presença do Senhor na minha vida, me guiando, me impedindo de tomar atitudes que não fossem da vontade dele. Ele sempre ali, eu sempre senti ele do meu lado. Hoje, né, eu tenho essa realidade de que ele estava ali do meu lado, me poupando, cuidando de mim para que eu não fizesse nada que não fosse da vontade dele. Mas levei um bom tempo para entender isso, né? Conversando um pouco sobre aquilo que a irmã relatou a respeito da depressão, né? Porque hoje é algo que muitas pessoas sofrem, as pessoas têm... Todo mundo passou por algum momento, né? Seja leve, seja médio, seja grave, síndrome do pânico, várias coisas são doenças da nossa alma, né? Nas emoções, que nós vamos perdendo a esperança. E eu gostaria de perguntar como foi, assim, e está sendo, como era antes, né, de se sentir nesse momento, como você se sentia e como está sendo Deus te movendo para te livrar, né, te curando dessa situação, para aquelas pessoas que hoje nos assistem, né, e que de repente possam estar sem esperança nenhuma, possam estar pensando em várias coisas na sua vida, e elas possam ver que o Senhor Jesus, ele restaura, né? Bom, como eu disse, na verdade, para mim foi muito difícil aceitar a questão da depressão, porque você pensa, você tem o seguinte raciocínio: não me falta nada, eu tenho onde morar, eu tenho alimento, eu tenho transporte, eu tenho uma família. Não me faltava realmente absolutamente nada. O que hoje que eu tenho consciência é que me faltava a presença do Senhor, quantas mágoas, rancores, todos esses sentimentos negativos que no mundo, né, vivendo no mundo, você não aprende a lidar com eles como é da vontade do Senhor, né? A gente vive numa sociedade competitiva, numa sociedade onde você tem que ser o melhor, o mais bonito. Então, hoje eu tenho essa compreensão.
Mas foi muito difícil o aceitar. Mas os sintomas, hoje eu digo que só compreende a questão da depressão quem já passou por ela, né? De fora, deve dar às pessoas realmente a impressão de que aquilo é uma frescura, que aquilo não é uma doença, mas é uma coisa que te abate muito. Então, eu vivia muito triste, eu chorava muito. E quando eu fui diagnosticada, a minha depressão já era de moderada para grave, né? E aí eu iniciei o tratamento com medicamentos, eu fiz uma peregrinação por médicos, passei por vários psiquiatras. E acho que cada um trouxe uma colaboração, né, nesse meu percurso. Até que uma colega que havia passado também pela síndrome do pânico, que não deixa de ser uma forma de depressão, e quando ela desencadeou a crise, ela desencadeou na escola onde nós trabalhamos. E eu vi aquele sofrimento dela, porque eu via que aquilo era realmente um sofrimento. E eu fui a pessoa que foi lá apoiada, o ombro amigo, que estava acompanhando. Então, e depois disso, eu passei pela mesma situação. E ela sempre falava, né, que eu tinha sido muito importante, porque cada uma, né, vai embora, procura um médico e tal. E aqui, a única que acabou indo lá e oferecendo fui eu. Então, ela sempre falava, você foi uma das pessoas aqui que mais me apoiaram, que mais me deram força. Hoje ela está bem, tá recuperada. E depois disso eu passei, né? E ela percebendo também, a gente sempre conversava, porque como eu brinco, né? Quem passou pela situação compreende, né? Como o outro se sente. E eu vinha numa peregrinação de médicos e não conseguia acertar o medicamento, não conseguia me reequilibrar emocionalmente. Então eu tinha muitos altos e baixos. Períodos de euforia e períodos de muita tristeza ainda, tal. E ela me indicou a médica que fazia o tratamento dela. E é com quem eu estou até hoje fazendo o meu tratamento, porque eu ainda continuo em tratamento. Né? Mudou a minha forma de encarar, mudou tudo isso, mas ainda me encontro em tratamento. E então, assim, eu falo que ela também foi o anjinho, né? Foi a pessoa que o Senhor colocou para me falar, olha, experimenta com ela que para mim deu certo. Mas agora eu estou aqui lembrando, nessas idas e vindas para o Sul, um dia eu cheguei lá, né, no apartamento onde o Marcelo morava. Eu não sei se esse material ainda existe, era um livro de capa preta, como depressão, eu não lembro exatamente o título dele. E aí eu peguei esse livro e comecei a ler, a folhear, e ali relacionava alguns indícios de que você estava em depressão. Aí foi a hora que eu olhei e falei, Senhor, né? Eu me encaixo em vários itens aqui. E depois de ver esse material, dessa viagem, eu voltei e a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma consulta com um psiquiatra. Então, quer dizer, o Senhor já estava ali me guiando, o material já estava ali me mostrando. E depois eu li o Livre-se da Depressão, Cura Interior Aprofundada. Então, todos esses materiais, eu acho que eles colaboram muito para quem está na depressão, te fazem se aproximar do Senhor, te fazem ver que há uma luz no fim do túnel. Mas, assim, isso me ajudou a mudar o foco no meu tratamento. Então, assim, hoje eu vejo que eu vou ficar bem, né? Eu vou chegar ao ponto de não precisar mais tomar medicamento.
Mas eu também sigo à risca o tratamento prescrito pela médica de fazer terapia com psicólogo, de fazer atividades físicas. Então, isso tudo foram trazendo benefícios para mim, porque o fazer a terapia com a psicóloga foi me ajudando a me libertar de algumas amarguras, de conseguir perdoar algumas pessoas, de se dispor realmente a viver a palavra do Senhor e me limpar, né? Ainda falta, né? Mas isso eu vejo como um aspecto positivo, você ficar aberta né? E a atividade física, que a médica sempre insistia para questões de serotonina, e aí me permitiu descobrir uma coisa assim maravilhosa, porque eu sempre quis fazer balé e adulta, sem nunca ter feito, fui lá e comecei a fazer as aulas de balé e hoje é uma coisa assim que me dá muito prazer. É um desafio muito grande, mas é uma coisa que eu encaro com alegria. Então, todas essas pessoas que foram me acompanhando, por quem eu passei ao longo de todo o meu tratamento, eu digo que cada um foi um anjinho do Senhor que me deu me abriu uma porta, me abriu uma janela. Então, assim, na minha visão, na visão da Andréia, a depressão ela precisa ser cuidada, ela precisa ter um acompanhamento médico, sim. E junto com esse acompanhamento, você ler os materiais, conversar com outras pessoas que passaram, isso tudo te dá muita energia para você seguir adiante, né? Então, assim, é muito duro, é muito difícil. Teve até um testemunho que eu dei semana passada que, no meio dessa minha crise toda, um dia nós fizemos um passeio com os alunos a pé. E nesse passeio, no trajeto, incluía um viaduto para a rodovia dos imigrantes. E eu, naquela loucura, né, de pensamentos e o pensamento, a questão do suicídio era uma coisa recorrente para mim, sabe? E acho que o Senhor sempre colocava assim a imagem da Pietra na minha frente, me segurando. Mas aquele dia, nesse passeio, eu não estava nada bem. E eu lembro assim, nitidamente, né? Eu digo que foi o Senhor me segurando ali. Eu fui caminhando assim, em linha reta, né? E eu percebia que as pessoas falavam comigo e eu não ouvia, eu ia me atirar. Porque eu fui assim, em linha reta, né? Até me arrepia, assim. E quando eu estava assim, chegando perto, porque eu não ia nem parar para pensar, né? Não ia dar tempo. Um aluno me chamou. No que esse aluno me chamou, me tirou totalmente do foco. Então, eu falo, o Senhor operando ali comigo de novo. Então, nisso eu não tinha sido batizada, minha vida estava muito complicada, né? De casamento, tudo, de estar sozinha com a Pietra, toda essa responsabilidade, esse peso. E o Senhor foi lá e me tirou disso também, né? Então, assim, a gente não pode perder realmente a perseverança, né? Então, hoje eu digo que o Senhor foi maravilhoso comigo, me deu essa doença para que eu realmente conseguisse, aos poucos, ir me libertando de toda a amargura, ressentimento, né? E ele proporcionou que a gente restabelecesse a nossa vida de casal, a nossa vida de família. Ele possibilitou que eu esteja aqui, conhecendo a palavra, me fortalecendo, perseverando, com muita dificuldade, ainda pecando. Mas, assim, me trouxe uma alegria de viver. E o tratamento, o acompanhamento dos médicos, acho que cada um traz ali uma colaboração. O que eu vejo, né, da depressão é que as pessoas que se recusam em aceitar ou que se recusam em procurar ajuda médica, elas ainda sofrem muito mais, né? E eu lembro também que nessa época toda, né, desse tumulto todo,
O meu cunhado tinha uma prima, na época, com 30 anos. E ela também era uma pessoa emocionalmente muito perturbada e estava vivendo uma crise no casamento dela também. E ela se suicidou da janela do apartamento que ela morava com o marido. Numa discussão com ele, ela se suicidou. E isso, para mim, foi uma coisa extremamente pesada, porque aquele pensamento do suicídio era uma coisa recorrente. E aí, quando isso aconteceu, acho que também foi um alerta do Senhor, né, de que valeu a pena ela tirar a sua própria vida, né, nesse momento de desespero. Então, o Senhor foi me colocando assim cada coisinha para eu refletir, foi me guiando para que eu não fizesse a mesma coisa, né? Então, o que eu digo é um caminho árduo, e ele é muito mais árduo para quem não aceita, né, o problema, ou não quer aceitar esse problema, e que há a possibilidade da gente se reerguer. Eu acho que é uma oportunidade que o Senhor nos dá de retomar a vida de uma forma mais tranquila. Eu ainda tenho muita dificuldade com a ansiedade. Para mim ainda é difícil viver cada dia o seu próprio mal, né? É muito difícil para mim ainda. Mas eu tenho fé, eu tenho esperança de que eu vou conseguir superar. Eu acho que o percurso foi muito sofrido, mas ele foi muito produtivo. Não sei se eu assim, consegui esclarecer o que você me pediu. Claro, com certeza. O Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas para que nós também, nos momentos de dificuldade, venhamos conhecê-lo, né? E todo esse processo, Deus leva cada um. Uns vêm por amor, outros vêm pela dor. Mas a maioria vem pela dor, né? A maioria porque Deus precisa acabar com a nossa força natural, com a nossa resistência, com o nosso intelectualismo, né? De não crer em Deus, não ter fé, né? Então, nesses momentos que nós tentamos todas as nossas forças, todas as coisas e nada funciona, nós abrimos então um coração para Deus, né? Porque sabemos que só Ele pode nos capacitar. E é muito importante que você que está nos assistindo hoje, que possa estar passando por algum tipo de dificuldade nesse sentido, síndrome do pânico, com depressão, há solução para a tua vida, né? O Senhor Jesus, Ele diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, toda a nossa depressão e todo esse sentimento que nós temos é pelo nosso afastamento de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais protegidos nós nos sentimos. Então, Cristo, Ele veio para nos dar o sentido da nossa vida, porque foi Ele que nos criou. Então, à medida que nós vamos buscando, como a Andréia falou, à medida que nós vamos buscando o Senhor, que nós vamos ali vendo Ele agindo na nossa vida, Deus vai suprindo, Deus vai curando, Deus vai restaurando. E todos nós temos um lixo emocional muito grande, né? Que é toda essa amargura, todos os ressentimentos que nós contraímos pela dificuldade de relacionamento com as pessoas, com toda essa competitividade que há no mundo, essas coisas que nos magoam, né? Mas o Senhor, Ele nos dá toda a solução de como nós nos livrarmos disso, desse peso emocional, dessa carga negativa, né? Que é através do perdão, como a Andréia falou, que é nós podemos nos libertar de todas essas coisas, né? Então você que pode estar nos assistindo, busque o Senhor, busque aceitá-lo como teu único verdadeiro Salvador, se batizar e busque uma vida juntamente com Cristo, que Deus vai te devolver, né, essa vida saudável em todos os sentidos, porque o Senhor veio para trazer uma vida plena, né? Deus não criou o homem para ele sofrer, Deus não criou o homem para ele viver sem sentido. Claro que nós vamos ter dificuldade, mas Deus nos criou com um propósito. E você, através de Cristo, através da busca da palavra, vai encontrar esse propósito. Então nós vamos também ver que o Senhor, Ele vem na nossa vida para colocar todas as coisas em ordem, né? Porque através de uma coisa Deus começou a arrumar tudo, né? E é isso que nós estamos aqui, para que Deus arrume todas essas coisas no nosso coração.
mas nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Nós já voltamos com mais assuntos aqui a respeito do testemunho da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.